Nós vamos meditar na palavra de Deus, no Salmo 116. Salmo 116. Primeiro eu vou ler do verso 1 a 7, depois verso 16 a 19. O salmista vai declarar seu amor ao Senhor. Vai dizer que ama a Deus e vai dar alguns motivos que o levam a amar cada vez mais o Senhor. E vai, é claro, desafiar o próprio coração, em reconhecimento à grandeza e poder e cuidado de Deus, prestar ao Senhor também um culto, o invocar do seu nome, o glorificar do seu nome, e ele vai desafiar a Israel também a fazer o mesmo, o povo de Deus. Salmo 116, primeiro verso de 1 a 7, depois verso 16 a 19. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Verso 16. Senhor, deveras eu sou teu servo, filho de tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Os salmos são canções que retratam a história do povo de Deus, às vezes a história de personagens bíblicos, personagens do povo de Deus, que vão aprendendo a viver diante do Senhor, que vão recebendo dele cuidado, que vão sendo alcançados por sua misericórdia, vão sendo assistidos na sua providência. Todos nós aqui vivemos as mesmas bênçãos, recebemos de Deus o mesmo cuidado que os nossos irmãos lá de trás, do povo de Israel, como o salmista recebeu. Temos de Deus promessas como eles tinham, e expressamos ao Senhor a nossa confiança. Sabemos que somos amados pelo Senhor, não como e na mesma medida que podemos amá-lo, mas vivemos a oportunidade de expressar ao Senhor também o nosso amor em reconhecimento a quem o Senhor é, amor em gratidão por aquilo que Ele faz, e sobretudo por aquilo que Ele fez por nós em Cristo, amor que expressamos ao Senhor, pela certeza de que Ele há de nos abençoar, na sua muita fidelidade e nas suas muitas promessas à nossa vida. Então nós vamos meditar nesse texto. O tema da nossa reflexão é o meu amor ao Senhor. O salmista declara seu amor ao Senhor. Amo o Senhor. É uma palavra bem forte, é um sentimento muito profundo, e eu tenho certeza que ele diz isso de todo o coração, como eu, como você também tem dito. O sentimento do amor a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. O salmista está convicto de que, de fato, ele ama o Senhor e vai dar as suas razões, declarando seu amor ao Senhor. Uma primeira coisa que eu vejo nesse texto é a certeza do salmista de que ele ama o Senhor por causa do poderoso poder de Deus e amor de Deus para com ele. Poder de Deus e o grandioso amor de Deus para com ele. Um amor que não tem fim. Um poder que trouxe do nada todas as coisas. O povo de Israel é muito convicto disso. O mundo ele não surge do fruto do acaso, ele é criação de Deus. Foi revelado ao povo de Israel por meio de Moisés,
por querer de Deus e vontade de Deus, por inspiração de Deus no coração de Moisés, que Deus criou o mundo, do nada, que Ele criou em etapas, que Ele foi falando, e da medida como Ele falava e pensava, as coisas iam existindo, vindo à existência. E que Ele preparou o mundo na sua criação, para colocar nele a coroa da criação, que é o ser humano feito, formado à sua imagem e semelhança. Então, nosso Deus é o Criador de tudo que existe. O poder de Deus se revela na sua criação. A sabedoria de Deus se revela na sua criação. A criatividade de Deus se revela na sua criação. Quando olhamos para as coisas criadas, quando olhamos e percebemos a complexidade da sobrevivência do ser humano, nós percebemos poder do Criador, que do nada trouxe à existência todas as coisas. Poder de Deus que conduz a história. Deus conduz a história, o judeu tem essa certeza. Ele estabeleceu o povo, ele chamou Abraão, ordenou Abraão a deixar sua parentela, sua terra, ir por uma terra que ele haveria de mostrar, para fazer dele uma grande nação. Deus conduziu Abraão, Deus abençoou Abraão com a vinda de Isaque, seu filho, nascido por obra extraordinária de Deus, quando nem Abraão, nem Sara tinha mais possibilidades físicas, clínicas para ter um bebê. E aí Deus o surpreende com Isaque. Deus abençoa Isaque, Deus abençoa Jacó, Deus abençoa José. Deus usa da vida de José para preservar o seu povo e muitos povos da terra no Egito. Deus multiplica o povo no Egito. Há uma mão de Deus conduzindo a história. Há um Deus realizando o seu propósito, tornando a vida de Abraão e Sara, os descendentes de Isaque, uma grande nação lá no Egito, debaixo de escravidão. O salmista reconhece a grandeza de Deus, não só por ser Ele capaz de criar todas as coisas, mas por ser Ele aquele que conduz a história na sua soberania. Ele faz. E Ele resolve tirar o povo do Egito, e Faraó, com todo o seu poder, com toda a autoridade do seu governo, com toda a grandeza do Egito e dos seus exércitos, não pode impedir que o povo saia. No tempo que Deus estabeleceu, Deus liberta o povo do cativeiro, Deus conduz o povo pelo deserto por 40 anos, Israel sabe de tudo isso, o salmista sabe disso, o salmista diz que ele ama o Senhor por isso, porque Ele é Deus que em seu poder, não só criou, mas Ele controla, Ele conduz, Ele preserva, Ele é Senhor das pessoas, Ele é Senhor de tudo que fez, e Ele é Senhor da história. Ele segue dizendo da grandeza de Deus, e ele vai falar de um Deus que cumpre promessas, como cumpriu a promessa de um filho para Abraão, como cumpriu a promessa de uma herança de terra para o povo de Israel, que caminhou assim, errante pelo deserto, que aguardou assim por 40 anos, andando como nômade no deserto, mas que depois, nos dias de Josué, como vimos pela manhã, que o nosso irmão presbítero Roberto Fonseca nos lembrou, herdou uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra que pertencia a gigantes, uma terra que pertencia a povos bem estruturados, a uma terra que tinha exércitos bem treinados, mas que é tomada por Israel e é entregue pelo Senhor, porque essa era a promessa de Deus ao povo. Mas Deus promete uma herança maior, de um reino que não ia ter fim, de alguém que se assentaria no trono de Davi para todo sempre. E Deus o anuncia muitas vezes por meio dos profetas aos judeus, a essa nação que Ele levantou, que Ele formou. E o Messias prometido vem, Ele nasce em Belém. E Ele vai dar a sua vida por nós em Jerusalém.
Ele vai verter o sangue que purifica pecado. Porque da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O diabo, que tentando o homem no Éden, o levou à queda e o levou à distância de Deus e ao salário do pecado, que é a morte. Vem de Deus por agir soberano no decurso dos anos e da história. A graça. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus em Cristo é vida, vida eterna. Vida para todo que crê. Então é o Senhor conduzindo a história. Esse salmista, ele ama o Senhor porque ele encontra poder em Deus. Poder de criação, poder de soberania, no conduzir de todas as coisas, agindo Deus quem o impede. Se o querer do Senhor existe, quem pode resistir ao agir da sua mão? É por isso que Faraó tentou, mas se dobrou. É por isso que os exércitos se levantaram contra Israel, mas foram subjugados, foram vencidos. Eles herdaram a terra, terra prometida por Deus. Porque o nosso Deus é Deus que cumpre promessas, mas Ele cumpre por seu poder. Porque Ele é o Deus que tudo pode. E ninguém pode resistir o agir da sua mão. Ele é o Deus poderoso porque é o Deus que realiza o extraordinário. Há o extraordinário de Deus em muitas histórias bíblicas, em muitas. Mas há o extraordinário maior de Deus com a vinda do Messias, com a vinda de Cristo, com o ministério de Cristo, com a morte e com a ressurreição de Cristo. Ele nasce da Virgem. Ele expressa poder sobre o vento e o mar, sobre a criação. Ele controla as tempestades e anda sobre as águas. Ele multiplica pães e peixes. Ele afugenta espíritos malignos. Poder de Deus se manifestando aos homens por meio de seu Filho, para que pudessem ver a glória do Filho unigênito do Pai. O salmista está mencionando essas verdades, o salmista está proclamando essa verdade. Ele está dizendo que a grandeza de Deus e o seu amor por Ele, revelado nos feitos extraordinários da salvação em Cristo, não pode conduzi-lo a outro sentimento, a outro propósito, senão amá-lo. Amo o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que faz maravilhas. Ele é o Deus do extraordinário. Ele é o Deus que cumpre promessas. Ele é o Deus para o qual não há impossíveis. Há impossíveis aos homens, mas não há impossíveis a Deus. Então a primeira verdade é o amor declarado àquele que o amou primeiro. Àquele que agiu em seu favor. Aquele que moveu os céus, aquele que realizou o extraordinário, aquele que cumpriu promessas, aquele que conduziu a história, aquele que de fato pôde trazer o que nos era impossível de alcançar: salvação, perdão de pecados, vida em meio à morte, eternidade para viver com Deus, de gozo, de paz, ao lado de Deus, no amor de Deus, para todo sempre, porque o seu amor dura para sempre, ele não acaba, ele se faz presente, ele visita a nossa vida. Então é a primeira grande verdade que motiva o salmista a expressar o seu amor ao Senhor. Depois ele diz: porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. O amor vem da certeza de um Deus grandioso, que se importa com a vida daquele que é pequeno. De um Deus que é tudo, que vem na direção daquele que não é nada. Que consegue identificar uma pessoa no meio da multidão e consegue atingir com precisão essa vida naquilo que ela de fato precisa. Não importa a circunstância, não importa o tamanho do problema, o tamanho da dor, da aflição, não importa se há impossibilidades humanas,
Se já foi tentado recursos e foi insuficiente, não importa. Se o homem já disse não, se Deus disser sim, Ele identifica a sua vida, aonde você está, com o problema que você tem, com a luta que você passa, com o anseio do seu coração no realizar de sonhos e projetos, e Ele atinge a sua vida com precisão. Não há lugar, não há coração, não há vida a qual o Senhor não possa alcançar. E o salmista está dizendo: o Senhor é aquele que ouve quando eu clamo por socorro. Quando a minha alma está aflita, quando meu coração está doendo, quando as incertezas batem no meu pensamento, na minha mente, quando o temor abala a minha caminhada, quando eu estou sem força para caminhar, eu clamo, e o Senhor me ouve. Ele ama o Senhor porque ele sabe que de Deus vem socorro, vem cuidado à sua vida. A Bíblia está cheia de exemplos como esse. Davi clamou por socorro, rogando ao Senhor perdão. Em muitos momentos Davi fez isso, mas no Salmo 51 você conhece bem. Ele vai clamar ao Senhor por misericórdia, por perdão, por compaixão. Porque o pecado está como que amassando seus ossos, ferindo a sua alma, tirando dele a alegria da salvação. Ele clama por misericórdia, e Deus concede misericórdia. Deus concede perdão. Na cova dos leões, Daniel capítulo 6, ele clamou por livramento. E Deus tapou a boca dos leões. O meu Deus enviou dos seus anjos, que fecharam a boca dos leões, diz Daniel ao rei Dario, quando ele chama por ele, com receio de não ouvir resposta, mas ouviu, porque Deus o livrou dos riscos, do perigo, do momento de morte. Jonas, no ventre do grande peixe, nas profundezas do mar, num lugar inusitado para orar, esquecido. Ninguém podia contemplar Jonas, ninguém podia vê-lo, mas Deus o viu. Deus ouviu sua prece. E Deus deu a Jonas uma segunda chance. Deus ordenou ao grande peixe que o cuspiu na areia. O amor do salmista vem pelo cuidado de Deus que se manifesta, pela certeza de que quando clamamos, Ele nos ouve, Ele nos atende. Não é um Deus transcendente que está cuidando da própria vida, que criou o mundo e que entregou seu bel prazer, e agora é cada um por si. É um Deus presente, é um Deus que nos identifica, é um Deus que vê a nossa dor, que sente a nossa luta, que sonha o nosso sonho, que ouve a nossa prece, aguça para nós os ouvidos e atende, e responde. Nós não oramos ao vento, ao ar. Nossa oração vai à presença do Deus que pode, do Deus Todo-Poderoso, que se importa, que no tempo da dor pode nos enviar consolo, que no tempo da fraqueza a força, e que em meio à tempestade a bonança do dia de amanhã, e que depois da noite de choro a alegria do amanhecer. Aquele que transforma o deserto em manancial, e aquele que ergue a sua voz e acalma a tempestade, porque Ele ouve a nossa prece e a nossa súplica. Ouviu de Daniel, ouviu de Jonas, ouviu do ladrão na cruz, um dos malfeitores, que no momento da sua morte clamou: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus ouviu e respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O amor do salmista pelo Senhor vem da certeza de que Ele é um Deus que ouve a nossa prece, ouve quando clamamos.
o teste, a prova bíblica maior sobre ser Deus, Deus, é no Monte Carmelo. Elias e os profetas de Baal. Quando Elias dá a oportunidade aos profetas de Baal de clamar primeiro ao seu Deus, para que ele pudesse responder com fogo, se é Deus de verdade. E eles preparam o altar, e eles preparam o sacrifício, e eles começam a clamar, e não vem resposta. Isaías ainda chega a dizer, quem sabe ele está preocupado com as suas próprias coisas, quem sabe ele está ocupado com as suas próprias necessidades, pelo mais alto. Assim, pode ser que vocês obtenham a resposta. Eu acredito que eles devem ter intensificado o seu clamor, intensificado o seu sacrifício, para ver se conseguiam uma resposta que não veio. Mas quando ele restaura o altar e faz uma prece, uma oração, o fogo desce dos céus. E o verdadeiro e único Deus se manifesta, como aquele Deus que responde o clamor do seu povo. Amo o Senhor por sua grandeza e poder no grande amor com que nos amou em Cristo. Amo o Senhor porque, apesar de ser grande, Ele se importa com o pequeno. Ele me identifica na multidão. Ele é mais preciso que as armas precisas de Israel que atinge o alvo no lugar. Ele alcança a minha vida quando clamo por socorro. O amor sendo declarado. Um outro salmo, Salmo 66, o verso 20, o salmista vai dizer, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Nosso Deus é Deus que nos ouve. Porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, porque Ele se importa, porque ninguém pode impedir o agir da sua mão, e porque até o extraordinário que eu não posso fazer, Ele pode. Por isso Ele me responde, não afasta, não aparta de mim a sua graça, o seu favor. Terceiro lugar, irmãos, o amor do salmista ao Senhor e o nosso, ele vem e ele nos conduz à adoração e à obediência. Segunda parte do texto que nós lemos, verso 16 a 19, o salmista se põe diante de Deus, mas se põe para invocar o seu nome, para adorar o seu nome, para cantar louvores ao seu nome, para bendizer o seu nome. Porque ele ama o Senhor. Nosso amor ao Senhor deve nos levar também a habitar na presença do Senhor, a viver na presença do Senhor. A viver na presença do Senhor é viver no centro da sua vontade, é viver dentro do seu querer. É viver entendendo o que Ele quer de nós, entendendo o que Ele quer fazer em nós, entendendo o que Ele pode fazer a partir de nós. Habitar na presença de Deus é viver em obediência à sua palavra, a mandamentos, a leis que nos são reveladas na palavra de Deus e que devemos guardar no nosso coração e que devemos aplicar à nossa vida, se queremos viver na presença de Deus. Há votos que fazemos, e fazemos diante de Deus, quando batizamos nossos filhos, quando nos casamos, quando fazemos nossa pública profissão de fé, quando nos comprometemos com Deus de um viver que possa refletir a imagem de Cristo naquilo que a gente faz, no nosso viver não ser nosso, mas ser o viver de Cristo que vive em nós, que precisam ser cumpridos, para que o nosso sim seja sim, para que o nosso não seja não, e para que assim possamos expressar o quanto amamos o Senhor, porque o amor requer também o sacrifício. Por isso Ele nos amou tanto, porque Ele se deu por nós. Ele não poupou a sua vida, antes a entregou. Ele não guardou do seu sangue, mas o derramou em nosso favor. Ele não teve medo de Jerusalém. Ele não quis apenas os gritos de Hosana, Ele quis também o crucifica-o, crucifica-o. Porque assim Ele mostra o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores.
Então o salmista está dizendo, eu quero me empenhar, eu quero me dedicar, eu quero dar o meu melhor, eu quero cumprir os meus votos, eu quero obedecer, eu quero viver na tua presença, Senhor. Porque eu amo, Senhor. Faz parte do meu amor por ti. Em razão da tua grandeza e poder, em razão da sua resposta à minha prece. Em razão de ter sido feito filho de Deus, quando eu era ainda pecador, criatura. Mas o Senhor me alcançou, me trouxe para dentro do seu reino. E me deu a graça de herdar a eternidade. Então agora eu ando na tua presença, diz o salmista. Eu vivo na casa junto aos seus santos. Eu habito diante da tua face. É aí que eu quero estar. É aí que eu quero me conduzir. É aí que eu quero viver a minha obediência aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos seus juízos. É aí que eu quero cumprir os meus votos. Num viver autêntico, que ouve, que pratica a sua palavra. Porque o salmista traz com certeza uma convicção no coração e na alma. Viver assim é um viver que promove felicidade, que promove alegria. A vida traz uma proposta muito diversa de forma de viver para alcançar alegria, para alcançar felicidade, para ser bem-sucedido. O salmista tem certeza que o viver que promove alegria, o viver que traz possibilidade de ser bem-sucedido o homem ou a mulher naquilo que faz nos dias que vive, é vivê-lo na adoração ao Senhor, na obediência ao Senhor. Salmo 84, verso 4 a 7. Acho que eu vou pedir a Rebeca para fazer o favor de colocar para mim. Você conhece esse salmo? É o salmo de saudade pelo templo. Mas do verso 4 a 7, o texto diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Envolve adoração ao Senhor, obediência ao Senhor, clamor diante do Senhor, que transforma o momento árido, seco, o deserto em manancial. E o salmista chama este homem ou essa mulher, essa pessoa de bem-aventurado, feliz. Esse vai ser o homem feliz. Esse vai ser o homem, a mulher, bem-sucedido aos olhos de Deus. Esse é aquele que vai ter a prática que promove a alegria de verdade. O viver daqueles que vivem diante de Deus. Expressando a Ele amor todo dia. Porque de fato Ele nos amou primeiro. Nós vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Vamos ser agraciados pela presença de Cristo conosco. Pelo agir de Deus em nosso favor. Porque como Deus soberano que é, Ele cumpriu a sua promessa. Jesus já morreu. O Deus Todo-Poderoso já venceu a morte. Na pessoa do Filho, Ele venceu o diabo no deserto, venceu o pecado na cruz, venceu a morte na ressurreição, para oferecer graça e salvação ao que crê. Nós celebramos isso quando comemos do pão, quando bebemos do cálice. Damos graças a Deus pelo corpo que foi partido em favor de nós, pelo sangue puro que foi vertido, sangue que nos purifica de todo pecado. Fazemos isso em celebração. Fazemos com o coração obediente, porque Ele disse: fazer isso em memória de mim. Fazemos na certeza de que somos felizes, somos abençoados, porque Deus cumpriu suas promessas. Que Ele siga cumprindo. Quando você trouxer diante dEle o seu clamor. Mas não manifesta por um sentimento de interesse, por um sentimento de egoísmo. Mas manifesta por um sentimento de amor a Deus, para que seja segundo a sua vontade, como foi com Cristo. Faça segundo a sua
vontade, e seremos felizes. E viveremos bem-aventurados. Porque a vontade de Deus é a vontade boa, é a vontade perfeita, é a vontade agradável, é a vontade que coopera para o bem daqueles que o amam.